Ser preso por piadas é gozar com quem trabalha. Os 8 anos de prisão para o Léo Lins parecem-me insuficientes. Se a argumentação do tribunal estiver correta, o Léo Lins não deve cumprir sozinho a pena de 8 anos. As pessoas que se riram das piadas do Léo Lins, as que lhe alugaram o teatro para ele cometer o crime, as que filmaram o crime a ser cometido, toda essa gente. Calorosas saudações, e há coisas na vida que nos fazem pensar que estão a gozar connosco, até porque dão muito trabalho. Felizmente o que não dá trabalho nenhum e não estão a gozar convosco é meter like neste vídeo, é gratuito e não custa nada. Portanto aproveitem, metam like neste vídeo e subscrevam o canal, porque, malta, estamos a 1000 e tal subscritores, mais coisa menos coisa, de chegarmos aos 200 mil subscritores e 40% das pessoas que vê o canal ainda não subscreve. Portanto, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Instagrams, Telegrams, enfim, as redes sociais que tiverem. Relembro o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, o que é que se passa? A semana passada, ou ainda esta semana, não sei precisar cronologicamente, o humorista brasileiro Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão por piadas ofensivas. Ricardo Araújo Pereira, entretanto, pronunciou-se sobre isso. Sem mais demoras, vamos ouvir. Os 8 anos de prisão para o Léo Lins parecem-me insuficientes. Se a argumentação do tribunal estiver correta, o Léo Lins não deve cumprir sozinho a pena de 8 anos. As pessoas que se riram das piadas do Léo Lins, as que lhe alugaram o teatro para ele cometer o crime, as que filmaram o crime a ser cometido, toda essa gente. Os 3 milhões que viram. Exatamente. Ou seja, toda essa gente é, no mínimo, cúmplice de um crime. De um crime. E grave. Uma lei do século XIII permitia às pessoas, dava às pessoas o direito de insultar, espancar ou até, se estivessem nessa disposição, matar gracejadores que tivessem feito piadas que eles não tinham, das quais eles não tinham gostado. Essa lei, a gente pode dizer, bom, essa lei está tão longínqua de nós. Certo, mas o espírito dela, por exemplo, é o que está por trás da ideia de que se o Chris Rock faz um comentário de que eu não gosto, eu posso levantar-me e agredi-lo. E ser premiado no final da cerimónia. E ser premiado no final ninguém dizer assim, olha, desculpa, o senhor não se sabe comportar, rua. Antes de prosseguirmos, esta situação do Léo Lins, eu não o conhecia, não fazia ideia de quem é que era, vi alguns vídeos e tal. Independentemente das pessoas gostarem ou não das piadas, condenar alguém judicialmente por piadas que podem ter um conteúdo que possa ser mais ofensivo ou mais a nível da deterioração da perspectiva de alguém que as esteja a ouvir, em primeiro lugar, abre-se um precedente muito perigoso, não só em termos da liberdade de expressão, não só em subsequência da liberdade artística e, em terceiro lugar, um pouco da justificativa para a classe política e a elite em geral, seja ela qual for, achar que as massas são todos uma cambada de burros. Peço desculpa colocar aqui assim esta expressão, mas por uma simples razão. Há humoristas que nós gostamos, há quem não goste do Ricardo Araújo Pereira, há quem goste do Rui Sinal de Cordes, há quem não goste, há quem goste do Pedro Teixeira da Mota, há quem não goste, seja o que for. Quem faça humor mais ácido, menos ácido, dei aqui 3 exemplos, podia dar mais. A questão é que, a partir do momento em que nós não compreendemos o que é a essência do humor, e eu estudei o que é o humor, quer na sua vertente geral, quer na sua vertente política. O humor, filosoficamente falando e intrinsecamente falando, está relacionado com 2 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, a imprevisibilidade. Tal como no futebol nós ficamos fascinados com uma finta que alguém faz para a direita, mas depois vai para a esquerda e ficamos tipo, uau. O humor é exatamente a mesma coisa. É a divergência do sentido hermenêutico das frases que nós achamos que vai para um lado e vai exatamente para o outro. Mas não é um outro lado qualquer. É um lado que nos leva para aquilo que efetivamente faz eclodir o riso, que é o ridículo. Se lerem as narrativas platónicas relativamente à questão do humor, e não só, há várias teses do ponto de vista académico relativamente a isso que até comprovam esse mesmo eclodir da questão do riso. Está relacionado com o ridículo. Ou seja, mesmo quando existe o humor mais negro, o humor mais ácido, pelo qual o Léo Lins, que eu, atenção, não conheço o trabalho a fundo, mas está dentro daquilo que é a veia artística, é condenado por isso, não se está a pressupor, por parte de quem faz essa condenação, que no caso, o que se está a fazer é uma ridicularização desse mesmo discurso. Vamos imaginar, há uma piada racista, machista e etc. Quem faz humor com isso está a produzir conteúdo ridículo sobre isso, ou seja, está a ridicularizar quem discrimina. Esse é o ponto da arte. É o eclodir do ridículo. É uma expressão hiperbólica, no caso do riso, perante algo que deve ser condenado, mas está a ser condenado do ponto de vista da criação do ridículo do riso.
E é importante perceber-se isto. Portanto, eu não sei se os juízes, os advogados, os juristas que analisaram o caso em questão estudaram alguma coisa sobre o humor ou sobre aquilo que produz o riso na vida das pessoas, mas era importante que o fizessem. Até porque isto abre um precedente perigoso, que é, agora este humorista é condenado, eu não sei se ele é de direita, não sei se é de esquerda, enfim. E também, honestamente, se querem que vos diga, na parte do humor, acho que as pessoas têm é que se rir, porque a vida já é pesada o suficiente. Isso também é uma forma do humor se entranhar, entre aspas, na sociedade. É tornar a vida mais leve. E isso é feito em várias instâncias. Portanto, preocupa-me que, de um ponto de vista geral, em primeiro lugar, a pessoa seja condenada na vertente da liberdade de expressão, da vertente da liberdade artística, e depois coloca-se outra questão, que é, onde é que isto vai parar? O que o Ricardo Araújo Pereira, no caso, coloca numa questão mais geral, dos cúmplices, etc. Eu concordo plenamente, mas eu vou até mais longe, ou seja, quem é que serão os outros humoristas a seguir? É porque se ele é condenado por aquele tipo de piada, porque ofendeu X pessoas, o outro que ofendeu outro tipo de X pessoas também pode ir preso por uma piada que fez há 2 meses, 2 anos ou 20 anos atrás? Não é? Eu pergunto. Porque, enfim, onde é que para? Onde é que para? Quem é que hermeneuticamente vai conseguir balizar aquilo de forma concreta para dizer, podes dizer isto, não podes dizer isto? É porque isso está estipulado na lei, na questão das ameaças. Se eu ameaçar alguém que vou bater ou que vou violentar de forma direta, sem produzir ridículo, mas literalmente se eu fizer isso é condenado pela lei, pelo menos na lei portuguesa, e efetivamente com razão, não é? Portanto, isso é inadmissível, violência, etc. Agora, na produção artística, figurativa, de criação até do ridículo, abre-se um precedente muito, mas muito perigoso. Quando nós vemos uma coisa que eu acho que nós os dois consideramos grotesca a um ponto inimaginável, que é uma condenação de 8 anos de prisão por causa de piadas, nós assistimos a que haja, até entre humoristas, ou um silêncio, ou até uma compreensão. Tudo isso é arrepiante. Só um pormenor aqui, temos imagem, aqui é só em formato podcast, mas temos as legendas, vou deixar correr. Lá está, o gajo da Alfama, quer dizer, acho que não há ninguém que ignore que aquilo... Mas como estás com um bigode e um palito na boca, as pessoas Sim, percebem que é uma personagem. Mas repara, atenção, ninguém ignora que aquilo é uma sátira ao discurso racista. Exato. Mas há uma posição sobre aquilo que é, não, mas aquilo não se diz... Nem a brincar. Exatamente. E dizem, não é racismo recreativo, a expressão é racismo irónico. Ora, não é. Aquilo é a representação de racismo. Portanto, não é racismo irónico. Assim como quando um ator mata o outro num filme, não é homicídio irónico. É a representação de um homicídio. Isto é bastante curioso, porque esta ideia de tu dizes uma piada e isso, o vocabulário do costume, perpetua, reforça, etc. Isso, como calculas, está por provar. Está por provar que discurso não sério, como por exemplo uma piada, que na verdade significa aquilo de que eu estava a falar há bocado, que significa, viste, parecia que eu ia dizer uma coisa sensata e depois disse a coisa mais só para tirar o tapete, repugnante, sim. Ora, o que a piada está a dizer é que o que eu acabei de dizer é repugnante e portanto é difícil conceber que aquilo possa ser considerado gravíssimo. Isso não é, não sei se já viste, mas às vezes circula pela internet várias coisas do mesmo género. A última que eu vi era de um ilustrador espanhol chamado Javi Royo. É uma pirâmide humana que tem na base, tem a legenda, rir de uma piada machista. Esta é a base. Portanto, rir de uma piada machista é a base. Okay. Os degraus seguintes são tocar sem consentimento, abusar, violar e matar. Ou seja, o desenho indica que transmite esta ideia que é, rir não é um ato inocente, repara, não é conceber uma piada machista, a partir do momento em que tu ris de uma piada machista, tu integras uma estrutura que culmina em homicídio. Perfeita a análise. Ou seja, é efetivamente isto. Quando disse há bocado onde é que isto vai parar, quer em termos de responsabilização ética e moral, quer em termos de responsabilização judicial, onde é que isto vai parar? É que, no caso do Léo Lins, pelo que eu percebi, uma das condenações, porque foram várias. No caso do Léo Lins, ele levou por discriminação contra minorias e afins, pelo que eu percebi. Não li o caso todo, que aquilo também é grande, não é? Mas vi assim uma análise mais superficial. E a questão que se coloca é, eu vi fotos dele também com pessoas que eram membros dessas minorias, no caso, mas que iam aos espetáculos dele e que gostavam e que lhe agradeciam por tornar a sua situação mais leve. Porque, como eu mencionei
Anteriormente, o humor é utilizado de uma forma quase sociológica para tornar as coisas que são mais pesadas num entendimento mais leve. Ora, eu pergunto, essas pessoas que gostam do trabalho do Léo Lins, que vão aos espetáculos do Léo Lins ou de outro humorista qualquer, terão que ser condenadas também elas? Pergunta genuína, muito honestamente. Porque hermeneuticamente, volto a frisar, faz zero sentido. Zero sentido. Zero sentido. Outro aspecto que me parece também preocupante, neste caso aqui em concreto. Agora o Brasil tem um regime de esquerda, não é? Portanto, a governar com Lula da Silva. A minha questão é, tudo ou todos os arremessos de produção de censura que um governo tenha agora, se houver a troca do governo para um regime de direita, mais autoritário, ou igual autoritário, porque isto é autoritarismo, obviamente, aí o que vai acontecer é exatamente a mesma coisa, mas só que para o outro lado. O que é que eu quero dizer com isto? Ninguém, as pessoas que eventualmente possam ficar contentes com isto, não deviam ficar. Com isto, no caso, com a prisão do Léo Lins. Porque se há permissibilidade agora na lei, segundo aqueles que agora estão no poder, para prenderem aqueles que não gostam de tipo de piadas, segundo a vertente da visão sociológica dos que estão no poder agora, daqui a 4 anos, ou para o ano, quando houver as novas eleições, os outros também já terão legitimidade para prender outros que façam piadas das quais quem tem a visão sociológica que está no poder não gosta. Ou seja, sabem quem é que ganha com isto? Ninguém. Ninguém. E eu já vi pessoas a dizerem, 8 anos também me parece exagerado, mas 2 ou 3, prender uma pessoa 2 ou 3 anos por piadas, por amor de Deus. É que é legítimo uma pessoa não gostar, é legítimo uma pessoa não se rever, criticar, etc. Eu volto a frisar, eu nem conhecia o trabalho do Léo Lins. Agora, prender alguém por piadas é que depois coloca-se em cima da mesa. Eu vou dar aqui um exemplo em Portugal, quer dizer, no Brasil um humorista é preso 8 anos por fazer piadas ofensivas, e aqui em Portugal aqueles 2 senhores que queimaram vivo o motorista da Carris, o Tiago Cascais, se não estou em erro, estão em pena suspensa, saíram em liberdade. Ou seja, percebem onde é que eu quero chegar? Em termos comparativos, obviamente que são regimes jurídicos diferentes, mas percebem onde é que eu quero chegar do ponto de vista ético e moral? A condenação judicial é pior por piadas ofensivas do que alguém que comete um ato de violência concreto? Portanto, isto é um criador de tensões sociais que não deveria ser politizado, mas que o está a ser, infelizmente, porque ninguém vai ganhar com isto. Nem os humoristas que possam ter uma visão sociologicamente mais à esquerda, como o Ricardo, que tem uma posição fantástica, e eu concordo perfeitamente com ele, a 100%, sem tirar nem pôr, e dá uma justificativa não apenas do ponto de vista da liberdade de expressão em si, que seria o suficiente, mas aprofunda muito mais do ponto de vista intelectual, ou de outros humoristas à direita. Porque, reparem, eu não quero um país onde a liberdade artística, por melhor ou pior que ela possa ser, seja castrada. Porque pior do que a censura em si é a autocensura. E os artistas, durante o período da ditadura de Salazar e de outras ditaduras, fora de Portugal, sentiram isso. Por isso é que, normalmente, os movimentos revolucionários, vamos chamar-lhes assim, estão sempre ligados à arte. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? A partir do momento em que se começa a censurar a arte, e estando a arte mais ligada a movimentos de procura democrática ou de libertação, parece-me que entramos aqui num paradigma que não é propriamente democrático. Aliás, muito pelo contrário. Enfim. É uma cadeia de atitudes que vai acabar naquilo. Eu andei em colégios de padres e por isso eu já conheço esta teoria há muito tempo. O São João Crisóstomo, no século IV, dizia, numa das suas homilias, o seguinte: rir e falar de forma brincalhona não parece ser um pecado evidente, mas leva a pecados evidentes. Assim, o riso muitas vezes dá origem a discursos obscenos, e discursos obscenos a ações ainda mais obscenas. Frequentemente, a partir de palavras e risos, surgem insultos e golpes e ferimentos, e depois surge o homicídio. Claro. Ou seja, é exatamente o mesmo... A cadeia é muito lógica de Exatamente. sim. Ou seja, é exatamente o mesmo raciocínio. Esta ideia de que tu começas por te rir de uma piada e acabas a matar não tem grande adesão à realidade, porque os assassinos não costumam ser pessoas muito risonhas e galhofeiras. Aliás, verifica-se o contrário. Os assassinos costumam ter medo de piadas. Os opressores é que costumam ter medo de piadas. Os assassinados não tanto. Têm mais medo de facas, mocas com pregos, tiros, etc. E termina aqui. A entrevista ou a conversa é mais longa, mas eu acho que estes 2 certos foram os mais importantes, a meu ver.
um de um ponto de vista geral, legal, ético, o outro mais de um ponto de vista de aprofundamento. Não me surpreende esta posição do Ricardo Araújo Pereira, porque independentemente da discordância ou concordância política, o Ricardo Araújo Pereira sempre foi coerente na sua visão da defesa da liberdade de expressão. E se repararem, há aqui uma similitude. Ele coloca aqui a questão religiosa, não é? E a questão é, parece que os dogmas sensoriais que existiram no passado a nível da Igreja Católica, porque existiram, isso é inegável, são muito similares aos dogmas de censura que agora são produzidos por movimentos mais extremados. Ou seja, é um pouco a teoria da ferradura, não sei se estão a perceber, os extremos tocam-se. Ele dá aqui o exemplo da questão da religião, poderia ser outro tipo de censura, mas está correto nesse aspecto, e com os movimentos mais à esquerda, no caso, que se fazem esta comparação. Que não todos, atenção, há pessoas de esquerda que estão completamente contra isto. Aliás, prova disto é o Ricardo. Normalmente o que eu estou a dizer é que neste caso eclode mais este tipo de censura, que também às vezes acontece à direita noutras circunstâncias, e era o que eu alertava há bocado. Agora é de um lado para o outro, depois o risco disto é que pode ser do outro lado para o outro lado, e ninguém ganha com isto. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site, podem ir lá ter através do segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.